Olá, gente! Estamos com mais um episódio do podcast e hoje eu vou conversar com a Elisa Moraes, ela que é advogada especializada em direito dos animais, trabalha há muitos anos, é envolvida de verdade, não é só no nome não, ela é atuante mesmo, inclusive uma defensora daquelas de se agarrar com o bicho e defender, com o bicho não, com as pessoas e defender o bicho com unhas e dentes. Cão, gato, todos os animais, afinal de contas, né? Ela é protetora e uma das grandes referências aqui em Alagoas. Hoje a gente vai conversar sobre os direitos e deveres dos pets em condomínio. Você que é tutor, que tem um animalzinho e acaba recebendo aquela multa por alguma situação que foi vivenciada por conta de questão de proibição, enfim, vamos entender um pouco mais como funciona essa questão dos direitos e deveres. Muito obrigada, Elisa. Agradeço mais uma vez por você estar aqui conosco, você que, como eu mesma já mencionei, super envolvida com a causa animal, com os direitos dos animais, né? Inclusive vai participar um debate, né, da ANAC sobre a questão do Joca e tantos outros que estão sendo colocadas assim em debate. E você, como advogada, precisa estar inteirada para, inclusive, ajudar outras pessoas caso elas precisem desse apoio. Mas hoje a gente vai conversar sobre a questão dos direitos e deveres dos pets em condomínio. Diga para mim, você que é advogada já teve que defender muita gente que teve recebeu multas, né, por conta de não criar dentro das regras estabelecidas o animalzinho em condomínio? Obrigada, Deise, pelo convite. É um Imagina, prazer estar novamente no Pet Vida. eu que Amo. agradeço. E sim, ao longo de 6 anos de advocacia, já recebi vários pleitos que envolvem animais que vivem em condomínios. Uhum. Tanto o condomínio me procura para saber quais são Como as. deve agir, né? Como ele deve agir nessas situações, o que ele deve colocar no regimento para não ferir as leis. E também como a maioria são os tutores que A normalmente maioria, buscam imagino. a gente em prol de uma defesa, né? E os casos assim emblemáticos que você defendeu e obteve êxito? Conta pra gente algum relato que você ache pertinente, né? De alguma tutora ou tutor que acabou pagando multa ou teve a proibição, né? O tutor não teve mais o direito de criar o seu animal dentro do seu apartamento, dentro do seu condomínio, mesmo ele cumprindo as regras estabelecidas. Eu tive um caso, alguns anos atrás, que foi sobre uma cachorrinha, Hum, Millie, que ela latia. E aí, ela, segundo o condomínio, alguns vizinhos incomodados, Millie latia muito. Incomodava os outros andares, não só no andar, que é o do uhum, apartamento, mas sim, sim. incomodava nos outros andares. E aí, o condomínio supostamente teria dado uma Advertência. advertência verbal. Segundo minha cliente, à época, não recebeu essa advertência verbal. Não recebeu notificação formal, que Que, na seria a verdade, a segunda. advertência verbal não funciona, né? Porque aí É. fica um lutando contra E o outro para dizer que aí disse. dizia, eu escutava do porteiro, olha, a pessoa passou aqui, reclamou e tal. E aí, quando chegou, já chegou a multa. Não tinha notificação, não tinha advertência, não tinha nada. Quando chegou, chegou a multa de R$ 700 na época. Caramba! E o Isso tem quantos condomínio, anos, uns Elisa? 2 anos e meio. Foi da pandemia Sim, ainda. Então as sim. pessoas estavam muito em casa. Esse é um dos motivos que de repente pode ter levado Muitas pessoas a esse ficaram ponto. estressadas, estão em Presas em casa, casa, né? né? Porque não podia sair devido à Então, pandemia. e aí essa pessoa, essa minha cliente era médica e ela tinha que sair para trabalhar, né? Auge da pandemia. Exatamente. Então ela escutava algumas, a cachorra late. Só que a cachorra latia quando ela saía. Latia 30 minutos, depois parava. Quando ela Sim, sim. chegava, a cachorra latia Latia de novamente. velocidade. Então, só que os horários que a cachorrinha latiam eram os horários entre 6 e 10 da noite. Uhum. Então, estava ali dentro do que a lei do silêncio permite. Ela não Sim. estava latindo de madrugada, ela não Sim, estava sim. latindo horas e horas sem Horas a parar, fio. ou arranhava a porta, nada disso. Então, chegou o caso, a multa veio de quase R$ 700, de um condomínio que na época era R$ 1.100, o condomínio desse edifício. Então, ela chegou e disse, doutora, o que é que eu faço? Eu não recebi notificação, não recebi advertência. O condomínio não quer nem eu deixar fazer minha defesa acerca disso. Não estão me É deixando... para pagar e pronto, se Então, vire. assim, o que é que eu faço? Então, ela trouxe para mim, a gente fez um trabalho todo extrajudicial, não foi um trabalho judicial. Uhum. Teria sido judicial se a gente não tivesse, de forma conciliatória, tentado resolver.
Então, ela me buscou, eu busquei o condomínio e nós tentamos, dentro da medida ali do possível, mediar a situação para que isso não subisse para um nível mais crítico, que seria o judiciário. Então, primeiro a gente falou das legislações, buscamos provas com outros vizinhos sobre isso, Sim, vizinhos sim. dos outros andares, para saber se realmente ela latia esse tanto, e se esse tanto que ela latia Era suficiente para incomodar. tanto do jeito que falava. Então, a gente fez até uma perícia técnica para medir os decibéis dos latidos de Mila. Caramba! Exatamente. Menina, e me conta, agora eu tô querendo saber o Esse foi o resultado. primeiro caso, assim, né? E aí o que é que a lei do silêncio fala? Os decibéis, eles têm que ser de qualquer incômodo, seja um latido de um cachorro, um miado de um gato, uma música, um som, um choro de uma criança. Tem que ser para incomodar, tem que ser acima de 55 decibéis. Sim, e Pra de acordo com a incomodar. perícia técnica, De acordo com a constatada. perícia técnica, os latidos da Pincha e Mili eram de 30 decibéis. Então, Gente, metade. quem estava nos outros andares, não iria escutar. Então, a gente apresentou a perícia técnica para o condomínio e a gente salientou que se a gente levasse isso para o judiciário, provavelmente o condomínio ia Perderia. perder esse caso e até, quem sabe, receber aí um pedido de indenização, né? Sem por dúvida. danos morais e tudo mais. Mas essa situação da Mili é muito comum nos condomínios, principalmente edifícios. Muitas pessoas não gostam de animais. Então, essa situação da Mili é uma situação muito comum. Essa semana, inclusive, já chegou outro caso muito parecido de uma cachorrinha que supostamente estaria latindo demais. E do mesmo jeito do caso da Mili, a moradora não recebeu a notificação, já recebeu a multa. E o regimento interno é omisso acerca de animais. Nem a palavra animais você acha no regimento interno. O que é errado, principalmente hoje, Então, em se tratando da quantidade de pessoas que criam tem animais. animais, que têm animais em seu apartamento. E a gente tá falando só de gato, cachorro, mas a gente tem as calopsitas, as araras. Que também emitem um som específico, né? Isso. Tem também gente que cria serpentes em casa, cobras, né? Então, assim, tem várias situações de animais. E assim, você como advogada, sabe da importância dessa mudança e da mudança das regras, né, dos condomínios para dar a possibilidade aos tutores de criarem os seus animais Sim. dentro do seu apartamento. Sim. E o que você acha, Elisa? Principalmente assim, a gente sabe que em Maceió o boom, né, de condomínios, de apartamentos está crescente. E não só condomínios de apartamentos, mas condomínios de casas, porque a gente sabe que muda um pouquinho por conta assim de um ser na vertical, outro ser na horizontal, Isso. né? O de casas também tem as regras estabelecidas. Então, como você vê hoje a importância de se construir essas regras, né? Dentro de uma assembleia, para que todos possam viver de forma harmônica? É preciso que ou o síndico ou as administradoras, que a maioria desses condomínios hoje, eles têm administradora, Sim, na verdade, sim. né? Então, contratam essas administradoras, e essas administradoras, elas têm que estar preparadas para a realidade dos animais e dos tutores e dos moradores que ali exatamente. vivem. Então, quando chega alguma dúvida para mim, eu solicito a minha consultoria acerca dessas questões, eu sempre saliento o seguinte, olha, o regimento interno, ele nunca deverá ser acima da lei. O regimento já ouvi interno, muito ele isso. tem que estar dentro da lei. Então, condomínios de casa, por exemplo, muitos condomínios hoje em dia estão surgindo, eles não têm muro, né? Aquela coisa toda, sim. alguns a gente As vê casas, muito. porque assim, o condomínio em si Germinadas tem e sem- muro, é. mas assim, existem regras da administração ou de quem está construindo condomínio de que, não vamos murar as casas. Sim. Aí acaba que quem tem cachorrinho, quem tem gatinho, o animalzinho vai transitando no ambiente. É tudo uma questão de bom senso. O condomínio, ele não pode proibir o trânsito de animais. Ele Bom não... saber. Isso assim, eu tô perguntando porque também são... Olha, e todo mundo que eu trago aqui, eu trago também minhas dúvidas Sim. e meus anseios. Então, por isso que eu tô fazendo essa pergunta a Elisa. Então, fala aí, não pode se proibir, Não. né, o trânsito O de trânsito animais. de animais. Agora, como é que deve ser esse trânsito? Aí é que entra a questão. O trânsito de animais, ele deve ser os animais na guia, animais de pequeno porte, seja gato ou cachorro, transitar na guia. Aquele animal
como Doberman, Rottweiler, Pitbull, Com focinheira. com focinheira. Maceió Sem não dúvida. tem lei para isso. Mas E você, como advogada dos direitos dos animais, crê que existe importância nessa questão do uso das focinheiras, sim, né? Até para a própria segurança de outros animais e de pessoas. sim, porque a gente tem que pensar o seguinte, o animal, assim como a gente, nós somos imprevisíveis. Exato. Se a gente, que é um ser humano, é imprevisível, Eu posso ter um imagine... acesso de raiva a qualquer momento, porque o animal ele não pode ter um acesso de raiva. Uhum. A diferença é a forma como eu Que sou. você vai manifestar. Como eu vou manifestar. O animal, apesar de ser ciente, sentir as coisas à maneira dele, ter percepção à maneira dele, ele não consegue dizer assim, vou ficar com raiva, vou parar agora de ficar com raiva. Vou ficar só olhando pra cara com cara de mal. O ser humano não, o ser humano ainda respira, peraí. Uhum. Mas mesmo assim, quantas atrocidades a gente não vê que o ser humano faz por Exatamente, acesso de Elisa. raiva? Sim, sim. Né? Então, Com certeza. então, o animal, o pitbull, o rottweiler, um doberman, que são animais assim, precisam dar coma, focinheira. E os outros animais, andar de guia. Evitar ao máximo que o seu animal tenha acesso sempre às instalações do condomínio. Por quê? Principalmente condomínio de casa, que é essas casas Que abertas. tem piscina e tal. Isso evita, primeiro, atritos entre os condôminos. E segundo, seu animal está sujeito a situações de maus tratos ali na rua. Exatamente. Tem a criança que não gosta do gato, vai puxar o rabo. Tem o carro que está passando na rua do condomínio que pode atropelar seu gato, seu cachorro. Então, assim, você deve criar o seu animal da porta da sua casa para dentro. E se for passear com ele, passear dentro das normas de segurança para ele e para si. E preparar o seu imóvel para aquele animal que está ali. Se eu tenho gato, vou fazer o quê? Eu vou telar. Exatamente. Elisa, porque a gente sabe que cachorro, se a gente tiver um cachorro de pequeno porte, um murinho na altura dessa mesa, ele não pula. Não tem problema, Mas o gato pula. O gato pula 3 escala, metros. O gato escala árvores, o gato, enfim. Então, eu até me preocupo com isso, porque assim, se eu decidir morar numa casa, como é que eu vou fazer? Não posso morar numa casa com muro baixo, porque eu sei que ele vai pular para dar uma voltinha. E ele vai estar sujeito, como você mesma falou, a ser maltratado por alguém que não gosta, ou que queira jogar uma pedra, ou que puxa o rabo, enfim. Outra, a gente também tem que ser... eu sempre falo para os tutores de animais, quando eles me buscam com algumas situações assim, que a gente tem que ter bom senso. Eu posso não gostar de gato nem de cachorro. Aí o gato do meu vizinho sai da casa dele e vem fazer xixi no meu tapete. Vem fazer cocô na minha varanda. É um problema que pode acontecer. É um problema que é evitado. E que assim, a gente sabe que acontece. Que acontece. Tem o vizinho que que pode não gostar de gato, e o seu gato vai, pula e faz as necessidades lá. Evite. Isso causa estresse. Então, tudo vai do bom senso da vizinhança, né? E tudo mais. Eu teve um caso há alguns meses, de uma conhecida minha, que ela mora num desses condomínios grandes de casas, só que são casas muradas. Uhum. Mas a gente sabe que gato é danado, gato Sim, pula. sei. Aí ela veio dizer, Elisa, me ajude, eu não quero telar minha casa porque eu me sinto sufocada. Aí eu disse a ela, mas fulana, ela explicou que os gatos dela iam para a varanda da casa do lado e a vizinha da casa do lado estava super incomodada porque o gato entrava na casa dela. Meu Deus! Então, assim, eu disse, olha, eu vou ter que ser me desculpe, mas eu vou ter que ser muito realista com a senhora. A senhora está errada. Ninguém tem que aceitar esses excessos dentro da sua casa. Então, se esse caso for para o judiciário, o juiz vai mandar a senhora telar a sua casa. Assim como em casos de latidos excessivos, animais que têm um gênio mais forte, é preciso um adestramento. Então, assim, tudo parte do bom senso. E isso tudo a gente pode fazer tomando medidas muito simples, como telar. E assim, o diálogo acima de tudo, né? Sim. Às vezes não precisa chegar no viés judiciário, né? Sim. Não precisa ir à justiça. Às vezes se conversa e entra-se num acordo, como já aconteceu com vocês, Sim. seus clientes e as outras pessoas, todas as partes, né, Elisa? Sim. Às vezes não precisa chegar nas vias de ir para a justiça. Agora, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Pode acontecer de dentro de um condomínio, principalmente de casas, de um gatinho que não é de ninguém, ficar lá e permanecer lá. Como se agir para que aquele animal não seja maltratado? E de fazer as pessoas entenderem que ele é um ser vivo e que ele merece os cuidados e que alguém pode assumir a responsabilidade de cuidar dele, tentar uma adoção, mas que às vezes até não pode colocar dentro de casa, mas que ele vive ali circulando, é um animal manso, até que ele seja doado de repente. Porque
Acontece de aparecerem gatos que vêm de fora, que não é de ninguém, mas que ficam circulando no ambiente. Essa é uma discussão tão grande, porque a gente fala em animal comunitário, Uhum, e aí várias cidades do Brasil não têm lei sobre isso ainda, tem sim. projetos de lei, e o que tem são decisões do STJ dizendo é, o que um condomínio, o que aquela pessoa que gosta do gatinho, do cachorrinho pode fazer. O que que acontece? A pessoa tem que até respirar fundo. O que que acontece? Existem algumas situações onde aquele animal está há muitos anos vivendo naquele local. Exatamente. E aí, entende-se que esse animal ele tem o direito adquirido de viver naquele condomínio e que o condomínio tem que propiciar um ambiente para ele saudável e livre do bem-estar animal. E livre de maus tratos, preservando o bem-estar animal. Então, a gente tem decisões no Brasil onde os condomínios foram condenados a castrar, vacinar, cuidar do animal, aquele animal ter atendimento Decisão veterinário, favorável ao animal. Isso, inclusive com o animal sendo parte, o que era situações inéditas. Sim, sim. E tem situações onde o condomínio, vez ou outra, tá entrando um gatinho ali, o que é que o condomínio faz? Bom, é muito importante conversar com quem já está ali alimentando aquele animal. Provavelmente ele entrou, alguém já botou comida, isso é certeza. E aí Por ele vai isso ficar. da permanência, né? De repente, ele permanece porque ele recebeu comida ali naquele Então, lugar. assim, o condomínio pode proibir de colocar alimento dentro das suas Dependências. dependências? Pode. Tudo no direito a gente fala depende. Depende de quanto tempo esse animal vive lá, de quanto tempo esse animal tem laço com aquele lugar. Então, esses animais que conseguiram se manter nesses condomínios, que tentaram a todo custo retirá-los, conseguiram porque eles já tinham o que a gente chama de direito adquirido para viver naquele ambiente, naquele local. E esses que sempre ficam entrando dentro dos condomínios, são os animais errantes, seriam que não são, o que a gente diz que não são os animais comunitários, são os animais errantes. Certo. E aí, o condomínio deve buscar medidas para ajudar esse animal. Nunca incentivar os maus tratos, que é o que acontece na maioria dos condomínios. Eles Infelizmente. incentivam aos maus tratos. Por isso, assim, que eu tô lhe perguntando sobre essas questões para se resolver, tentar se resolver com a administração do condomínio ou com quem não quer o animal, na forma do diálogo, sem Sim. atingir a integridade física dos Sim. animaizinhos que não têm culpa. Sim, o que o condomínio pode fazer se não pode permitir alimentação ali dentro é orientar os condôminos de que a alimentação ali não é permitida, conforme regimento interno. Não. Nada impede que esta pessoa coloque alimento para esse animal na calçada. E nada impede que estas pessoas, tanto o condomínio, todos os envolvidos, possam, de alguma forma, De ajudar repente, esse animal. se eu quiser colocar na calçada da minha casa, Se for dentro de um condomínio, é um problema. dentro de condomínio, é um problema. Mas se eu for colocar, tipo assim, fora da calçada, já na porta da minha casa, já posso. Só um Se exemplo. for dentro de um condomínio, não pode. Não pode. Ah, tá, entendi. Agora, se for fora do condomínio, nós estamos falando de passeio público. Entendi. E aí você pode, porque nenhuma lei vai proibir, não tem lei que proíba você de alimentar um animal na rua, na calçada, na praça. Entendi. Outra Nem o pergunta. condomínio pode proibir você de alimentar o gato na calçada do condomínio. Outra pergunta, por exemplo, tem um muro aqui da minha casa, na parte de dentro é da minha casa e na parte de fora é espaço do condomínio. Na parte de dentro, Da sua se eu casa, colocar. sim. Mas é uma área aberta, assim, só que é dentro da minha casa. Se for fechado, sim. E aí, o que que acontece? Esse animal passa a ser sua responsabilidade. Mas se ele decidir Se ele transitar? E aí, você tá criando um problema pra você. Ah. Então é isso, gente. Só para vocês entenderem, porque essa dúvida não é só minha. É bem complicado. É uma dúvida que eu trago de outras pessoas que vêm perguntar a mim e até não é que a pessoa vem me pedir consultoria, né? Me pede como protetora. Diz o que é que eu faço. Aí eu digo, eu vou conversar com quem entende. O direito condominial, ele é muito complicado. E não só envolvendo animais, mas tudo que envolve ali, o dia a dia de um condomínio, ele é muito convivência, complicado. não é mesmo? As relações são muito complicadas. E a gente tá falando aqui a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre todas as possibilidades jurídicas dentro de um condomínio que podem surgir. E aí a gente tem essa questão dos condomínios de casa, que estão surgindo muitos aqui em Alagoas. Sim, sim. E aí tem a questão de condomínios proibirem os tutores de andarem com o seu animal no chão ou no elevador. Tem essas questões também. Tem, exato.
E aí chega um ponto que tem condomínio que diz que você só pode andar com seu animal no colo. E no E elevador. quando é um Golden, é uma pessoa mais velha que não tem como carregar peso, E que como é que faz? o cachorro tem que ir no braço e tem que ir no elevador de serviço e não no social. Tá, essa regra do elevador de serviço social até aí é razoável. Mas proibir a ponto da pessoa que às vezes... Transitar, não, aí é constrangimento ilegal, aí é crime. Então, Exatamente. o condomínio que proíbe o tutor de transitar com seu animal nas áreas sociais do condomínio, ele está causando constrangimento ilegal. Muito bom saber. É, que é crime. Beleza. Então, se você está sendo constrangido a andar você vai passear com seu cachorro, desceu pelo elevador de serviço. Você vai passar por ali pelo hall e vai Ninguém andar pode ao corredor. impedir Não, você de transitar ele lá na coleirinha, desde que esteja Não. na coleirinha, né? não. A mesma coisa Só não nos pode estar solto. Só não pode estar solto. E nem nos condomínios de casa você pode transitar com o seu cachorro ou seu gato na guia. E com focinheira naqueles que devem andar com focinheira. Então, Sim. se o condomínio só tem um elevador, aí você não pode proibir o tutor de descer com seu animal no único Não elevador que o mesmo. condomínio tem e fazê-lo descer de vá escada. pela escada porque eu tô aqui, eu não quero nenhum cachorro aqui dentro do elevador. Nós temos constrangimento ilegal. E a pessoa também. pode sofrer um E as processinho, pessoas, né? exatamente. Situações de maus-trato dentro dos condomínios, quando não se sabe quem cometeu, o condomínio ele também pode ser responsabilizado. Bom saber. Mas e aquele condomínio que de repente tem câmeras e você flagra um dos condôminos cometendo um crime de maus tratos? A câmera pode se pegar a gravação para utilizar aquilo contra aquele condomínio. O condomínio ele tem a responsabilidade de informar qualquer situação de maus tratos. Assim como Boa. há na questão da Lei Maria da Penha. O condomínio ele tem que informar. Se o condomínio está ciente que acontece uma situação onde tem uma mulher vítima de maus tratos ali dentro está sendo violada ali dentro do condomínio, o condomínio ele tem que informar. A mesma coisa dá-se com os animais. O condomínio ele tem a responsabilidade de informar quando há uma situação de maus tratos dentro do condomínio. Seja um vizinho que você escutou que está maltratando o animal. Então, você, condomínio, tem que comunicar ao síndico, à administradora, que existe uma possibilidade de uma situação de maus tratos na casa do lado, no apartamento do lado. Sim. O animal foi submetido à situação de maus tratos, atropelado e envenenado dentro do condomínio. Se não souber quem foi, o condomínio pode ser responsabilizado. E como o condomínio é pessoa jurídica, ele não pode ser preso, mas ele pode ser responsabilizado criminalmente, porque maltratar animais é um crime ambiental. Então, E aí paga-se multa. multa. E aí eu sempre falo, né? A gente teve um caso que eu não esqueço nunca, que foi na Comissão de Bem-Estar Animal. Na época era a Rosana Você Jambo. integrava, né? A E eu comissão. integrava, isso foi em 2019. E aí chegou um caso em um grande condomínio na Serraria, onde esse condomínio tem uma grande colônia de gatos, e o gato mais Caramba. antigo vive lá há pelo menos 10 anos Meu hoje. Deus! Então, assim, Sim. o condomínio é a casa do gato, não Aham. adianta. E aí E ninguém adota o bichinho? Não, ele não gosta muito de pessoas. Ah, ele gosta de transitar lá livremente, E né? dos cuidados que as pessoas dão pra ele. E a gente teve esse caso onde a Rosana me designou pra tomar conta. Meu Deus, eu só tenho 1 ano de advocacia, Rosana. Você tá me dando isso pra resolver? Vai lá que tu resolve. E aí eu fui pro condomínio, acabei descobrindo que era um condomínio de uma pessoa que eu já conhecia que morava lá. Então, assim, a gente descobriu que o condomínio tinha cerca de 10 gatos vivendo. O mais velho já estava lá pelo menos 7, 8 anos na época. Sim. E aí tá, o que é que a gente faz? A síndica tinha proibido que esse grande grupo de moradoras colocasse alimentação para os gatos no condomínio. E aí começou a confusão. Xixi, os gatos já vivem aqui, não pode, que isso? Os animais vão passar fome, um condomínio enorme, muros altos, entendeu? Então assim, os animais só vivem lá dentro, eles não têm nem acesso à rua. Então vamos lá solucionar a questão. A gente foi lá e orientamos o condomínio de que aqueles animais, eles já tinham o que a gente chama de direito adquirido para viver ali. Eles são animais comunitários, eles têm um grupo Quer de dizer que esse moradoras. caso aconteceu em Maceió? Sim, na Serraria. Porque assim, a gente imagina que não acontece aqui em Maceió, mas Acontece, acontece, né? E você acontece. recebe muito essas demandas. Acontece o tempo todo, todo dia. O tempo todo. E aí a gente foi, orientou, falamos com a síndica, ela disse que não queria, que tirasse todos os gatos, que ia colocar todos os gatos na rua. E a gente foi explicar para ela as questões envolvendo isso, as questões jurídicas envolvendo o condomínio. Então a gente orientou ela o que seria maus tratos, onde estava na lei, o porquê que o condomínio não poderia
nessa situação, colocar os animais na rua. A gente chamou o CCZ, mas o CCZ não vai resgatar esses animais, eles estão saudáveis, eles não têm doenças ou nozes, a gente sabe que o CCZ não vai resgatar esses animais. Então, é preciso o condomínio entender que precisa conviver com esses moradores, porque eles são moradores desse condomínio. Então, foi toda uma orientação, algumas semanas e aí, de conversa. Após essas conversas, orientações, conversas, e conseguiu se manter a harmonia. E hoje, passados 4 ou 5 anos do caso, os gatos continuam vivendo lá. Tem potinhos de água e ração por Todos todo o condomínio, castrados Olha e aí, bem que cuidados. maravilha. E o condomínio, a gente passou uma orientação para o condomínio para colocar nos 16 blocos do condomínio o que seria mostrado, porque a gente tinha morador resistente à permanência dos animais lá. Então, e todo mundo entendeu que se viesse uma multa, todo mundo ia pagar. Porque acaba saindo do bolso dos próprios condôminos, ela achava que o condomínio não ia ter nenhum ônus. Aí, quando Mas como é importante orientar e esclarecer? Porque muitas vezes a pessoa acha que não existem leis e não existem maneiras de se resolver, né? Então veio você, Rosana, vocês que são envolvidíssimas com essa, que eu acho que vocês duas assim são referências aqui na questão de direitos dos animais e que vocês realmente são atuantes, porque vocês não ficam só lá no escritório, eu vou ler sobre isso, vocês estão atuando, conversando, resolvendo, solucionando, buscando fazer com que as pessoas, né, as partes entrem em harmonia e se entenda que o animal está ali, é um animal comunitário e que é importante você aprender a conviver em comunidade. Isso. Eu gostaria muito de agradecer a você, Elisa Moraes, advogada especializada em direitos dos animais, uma das referências de aqui de Alagoas, e que eu trouxe para esclarecer um pouco dessas questões ligadas aos pets em condomínio. A gente sabe que esse é um debate diário, você mesma falou. Diariamente eu recebo demandas. E eu, que nem sou advogada, me perguntam sobre isso. Eu digo, eu vou consultar quem sabe. A mesma coisa funciona, acho que mesmo pelo fato de você ser protetora, as pessoas chegam e perguntam, Elisa, me ajude, que remédio eu dou pro meu gato? Sim, Aí você diz, mas eu não sou veterinária. Mas você não já entende, você não já teve animal assim? Mas olha, isso precisa ser avaliado pelo médico veterinário. Eu não faço consultoria. Quiseram pagar consultoria para mim. Eu disse, meu Deus, gente, vá no médico veterinário. Eu conheço clínicas populares. Acontece. Eu conheço. Mas acontece muito, muito, muito mesmo. Mas tudo parte de um bom senso. Eu venho de uma geração, desde da advocacia, que a gente preza por não levar os casos para o judiciário, porque a gente acha que ele tem que ser o último. A última instância. A gente tem que conversar. Então, quando dá para conversar, a gente conversa. Dialogarmos, achar uma solução pacífica e resolver a questão, para todos ficarem bem. Uhum. Mas também a gente não pode permitir que condomínios por aí continuem fazendo atrocidades com pessoas que têm animais. E eu posso dizer que diante de tudo que vem dessa evolução, né, no direito, assim, do nosso país, assim, até pela sua atuação, que a gente pode dizer que diminuiu, as pessoas estão procurando mais orientação, estão cuidando melhor, estão cometendo menos crimes, que a gente sabe que não zera, mas está cometendo menos crimes? Está tendo a gente, ao longo dos anos, eu sempre falo uma escadinha, né? Então, está tendo uma evolução da sociedade e das leis em prol dos animais, em defesa dos animais. Sim. Hoje, você, com o celular, as pessoas conseguem presenciar uma situação de maus tratos, elas gravarem e denunciar. A gente não tinha isso antigamente. Uhum. Não se aceita mais você cometer maus tratos contra os animais e ficar impune. Isso não se aceita mais. A parte da sociedade não aceita mais isso. E uma parte considerável, diga-se de passagem. Sim, e a gente vê isso, por exemplo, quando a gente analisa, por exemplo, ano passado a gente teve o PPA, né, o Plano Plurianual, que o governo faz, e um dos maiores pedidos da população brasileira, o maior na categoria de meio ambiente, foi para animais domésticos, cães e gatos. Castração. Então, você vê que a população, ela entende a importância, por exemplo, de castrar os animais. Sim, sim. Que a gente sabe que é uma questão de saúde única, que a gente sabe que castrar os animais vai diminuir a situação de maus tratos. De abandono, De abandono. Então, assim, você vê que a população, ela tá dizendo, olha, eu tô aqui vendo situação de maus tratos, eu tô denunciando, e eu quero uma mudança também. Eu quero que os animais sejam respeitados e tenham seus direitos garantidos. E a tendência é essa, de se melhorar e de surgirem novas leis, né? Você que é dessa nova geração,
que possa ir em defesa do bem-estar animal mesmo e contra a crueldade que é cometida contra os animais. Sim, sim. É o que a gente espera. Beleza, muito obrigada, gente. Assista o nosso podcast completinho. Então, eu desejo a vocês que vocês tenham uma semana incrível e até a próxima. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação Deise Nascimento. Produção Produtora Maná. Estúdio Cacast. Um oferecimento Petit Nature. A melhor alimentação natural para seu cão e gato.